Vamos então dar início aqui à nossa aula de hoje. Tem aqui os sumários projetados. Portanto, estes sumários são os que estão atualizados, são os atualizados para a primeira semana da quarentena, a começar no dia 16. Tivemos uma preparação para o teste na plataforma Edmodo. Depois, no dia 18, foi o teste de avaliação na plataforma. Também já vos dei a conhecer as avaliações através do WhatsApp. Tem lá as avaliações, as classificações, vá. Depois, as lições 61 e 62 foram-vos cedidas para a realização de trabalho noutras disciplinas, nomeadamente na matemática. Portanto, por se considerar que era uma prioridade naquele momento, uma vez já tínhamos feito o nosso teste de avaliação. Pronto, então agora nós hoje vamos fazer algumas revisões de Química, da matéria de Química, portanto vamos começar o estudo da Química e vamos fazer algumas revisões da matéria de 8º ano. Sugiro que vocês registrem os apontamentos no vosso caderno diário. Portanto, têm hipótese de fazer uma pausa quando for necessário aqui no vosso vídeo e vão passando os apontamentos. Portanto, hoje será a lição número 63. Avançando. Ora bem, a Química. O que é a Química? Nós aprendemos que a Química é uma ciência que estuda a matéria, sendo que a matéria é tudo o que tem massa e ocupa espaço. Para além de estudar a matéria, a Química também estuda a sua constituição, portanto, a constituição da matéria e as suas transformações, e por isso ela é responsável pelo desenvolvimento de novos materiais. Temos o caso dos plásticos, é uma ciência também que é aplicada na agricultura, na criação de fertilizantes, na criação dos medicamentos também, na indústria farmacêutica, assim como na pirotecnia, portanto, e todos estes materiais que vocês aí têm ao centro, nessa imagem têm, de uma forma ou de outra, é à custa da ciência que é a Química, que são sintetizados todos esses materiais. Por sinal, esses materiais que aí estão ao centro são todos produtos que têm algum derivado do petróleo. Pronto, então, nós temos como tema da Química do 9º ano classificação dos materiais. Então, vamos dar primeiro a constituição do átomo. Vamos a seguir falar sobre a tabela periódica dos elementos e depois, num terceiro tópico da Química, falaremos sobre a Química orgânica. Portanto, a nossa matéria de Química este ano está subdividida nestes 3 tópicos: a constituição do átomo, a tabela periódica dos elementos e vamos abordar a Química orgânica. Relativamente, aqui fazer uma pequena revisãozinha. A constituição da matéria, nós aprendemos que a matéria pode ser constituída por átomos. Existem no total 118, neste caso, agora já são mais. Eles são todos classificados na tabela periódica, os elementos químicos são todos classificados na tabela periódica. A cada elemento químico corresponde um átomo diferente. Portanto, eles estão classificados na tabela periódica. Depois, a matéria pode ser constituída também por moléculas, que são nada mais do que associações de átomos. São átomos que se ligam através de ligações químicas para formarem moléculas. Ou também a matéria pode ser constituída por íons. E o que é que são íons? São partículas com carga elétrica positiva ou negativa. Portanto, estes são os 3 tipos de corpúsculos que existem: átomos,
moléculas ou íons. Aprendemos que os corpúsculos estão organizados de forma diferente consoante o estado físico da matéria. No estado sólido, os corpúsculos estão muito bem organizadinhos, porque as forças intermoleculares entre eles são muito fortes. Estas forças intermoleculares são muito fortes, então obrigam a que o sólido tenha uma forma definida e um volume fixo. A agitação destes corpúsculos no estado sólido também é mínima, devido a estas forças intermoleculares ser máxima. Portanto, no estado sólido, os corpúsculos, quer sejam átomos, moléculas ou íons, são todos muito bem organizadinhos e estão muito mais próximos do que no estado líquido. Tem aqui uma descrição. No estado sólido, os movimentos são ligeiros, existem oscilações ligeiras também, dadas as fortes forças de coesão. São estas forças intermoleculares. No estado líquido, as forças de coesão enfraquecem. Logo, a agitação é maior. E por isso, no estado líquido, os materiais não têm forma definida, porque estas forças de coesão são fracas. Ora, no estado gasoso, deixa de haver forças de coesão e as partículas têm total liberdade de se moverem. Portanto, todas estas transformações, são transformações físicas, ocorrem quando, por exemplo, nós temos água líquida e que é aquecida até ao seu ponto de ebulição. Ou melhor, podemos começar até mesmo com água no estado sólido. Se começarmos com a água no estado sólido, temos um cubo de gelo, certo? À medida que o vamos aquecendo, essa energia é utilizada para enfraquecer estas forças de coesão. Portanto, ao absorver energia, estas forças de coesão enfraquecem e as partículas, neste caso de água, ficarão com maior liberdade de movimento. Quando a água atinge o seu ponto de ebulição, as forças de coesão quebram por completo e as moléculas têm total liberdade, podendo escapar-se para a atmosfera. E por isso diz-se que a água entra em evaporação ou vaporização. Portanto, isto acontece em qualquer material, desde o estado sólido até ao estado gasoso. Para que ocorram estas transformações, é necessário fornecer energia. Então, mas também é possível começar com uma substância no estado gasoso e levá-la ao seu estado sólido. Aí o que é necessário fazer-se? Em vez de fornecer energia, é retirar energia ao sistema, ou seja, arrefecer o sistema. Portanto, o arrefecimento permite fazer com que as moléculas criem forças de coesão entre si. Então, nós aprendemos que a matéria era constituída por átomos, moléculas e íons. Os átomos, por sua vez, são partículas neutras, eletricamente neutras. Existem 118 diferentes tipos de átomos e estão classificados na tabela periódica. Tem aqui algumas substâncias que são atómicas, por exemplo, o hélio, qualquer metal também, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre, também são substâncias atómicas, o diamante, a grafite também. São substâncias atómicas constituídas por átomos soltos, isolados. Depois, as moléculas. As moléculas são partículas neutras também, são associações de átomos ligados por ligações químicas. E depois temos aqui moléculas diatómicas, moléculas triatómicas. Aqui não se vê. Há aqui dois, portanto, isto são as moléculas de água. Não sei se conseguem ver.
ali as moléculas, os átomos de hidrogênio ali associados aos de oxigênio na molécula d'água. É um bocado difícil de se ver. Depois temos os íons. Os íons são partículas com carga elétrica positiva ou negativa. Aos íons com carga positiva nós damos o nome de cationes. Aos de carga negativa damos o nome de aniões. Então, como exemplo, temos o cloreto de sódio, que é o nome científico do sal de cozinha, não é? Cloreto de sódio. Apesar de que o sal de cozinha não é uma substância pura, atenção. Pronto, mas o cloreto de sódio, esse sal e todos os sais são substâncias constituídas por íons, sendo que há sempre o cation e o anião. De seguida, vimos que os materiais... deixa-me andar para trás. Os materiais podem ser substâncias puras ou misturas de substâncias. Okay? As substâncias puras podem ser elementares ou compostas. Qual é a diferença entre uma substância pura e uma mistura? É que uma substância pura tem uma única substância na sua composição química. Vamos dar um exemplo do nitrogênio, do oxigênio, do hélio, do hidróxido de cálcio, por exemplo, da molécula d'água. Portanto, isso são substâncias puras. Enquanto que as misturas são misturas de várias substâncias. Não é? Misturas de várias substâncias. Tem, por exemplo, o azeite, tantas. Tem o bronze, quase todos os materiais que usamos no nosso dia-a-dia são misturas de substâncias. Não é? Então, mas as substâncias puras são as substâncias com as quais os químicos depois trabalham para produzir e sintetizar novos materiais. As substâncias puras podem ser elementares ou podem ser compostas. Okay? As elementares, faltam aqui as setinhas, as substâncias elementares são constituídas apenas por um tipo de molécula, okay? Formado por um único tipo de átomo. Isto é uma substância elementar, portanto, é uma substância constituída por moléculas diatómicas e só existe um tipo de átomo aqui. No caso das substâncias compostas, vemos que são substâncias que têm um tipo de molécula, mas é formada por mais do que um tipo de átomo. Isto que vocês aqui veem neste diagrama, eles estão aqui representados, mas não se vê muito bem. Isto é a molécula de água, H2O, estão aqui 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Os átomos de hidrogênio são brancos e por isso não se vêem muito com esta claridade, está bem? Pronto, mas esta é a definição. Portanto, substâncias puras podem ser elementares ou compostas. As elementares têm apenas um tipo de átomo. As compostas têm mais do que um tipo de átomo. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico, é uma substância composta. Mas H2 ou O2 já são substâncias elementares. Relativamente ao átomo, o átomo é constituído por um núcleo central onde se localizam os prótons e os nêutrons e à volta do núcleo, a altas velocidades, giram os eletrões na chamada nuvem eletrónica. Bem, portanto, o átomo tem um núcleo onde há os nêutrons que não têm carga elétrica e os prótons têm carga positiva. A nuvem eletrónica à volta do núcleo tem eletrões que são partículas subatómicas com carga negativa. Nós hoje em dia já sabemos que estas partículas, os prótons e os nêutrons, são constituídas por partículas ainda mais simples, são chamadas partículas elementares, às quais damos o nome de quarks. Está bem? Porque quer os prótons como os nêutrons são partículas muito maiores do que os eletrões, cerca de 2000 vezes maiores do que os eletrões. Então,
Isso levou os cientistas a pensar que, se calhar, estas partículas não eram elementares. E, de facto, estas duas partículas são constituídas por quarks, partículas ainda mais simples. Agora, o que é um facto é que os átomos são neutros, eletricamente neutros. Isto significa que o número de eletrões tem que igualar ao número de prótons para que a sua carga global seja nula. Okay? Portanto, vamos imaginar o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio tem 8 prótons, 8 cargas positivas no seu núcleo. Ora, terá também 8 eletrões na sua nuvem eletrónica, porque só assim é que o átomo é neutro. E é o que aqui está a dizer. Em todos os átomos há tantos prótons como eletrões, mas o número de neutrões pode ser igual ou diferente. As cargas positivas e negativas anulam-se e por isso o átomo é eletricamente neutro. Vão tirando todos estes apontamentos para o vosso caderno diário. Serão que forçosamente fazer pausa, não é? Para tirar estes apontamentos para o vosso caderno diário. Ora, a evolução do modelo atómico. Aquilo que nós sabemos sobre o átomo hoje em dia é fruto de uma evolução científica. Já de longa data, desde os antigos filósofos, Leucipo e Demócrito, já se questionavam acerca da constituição do átomo. Ora, séculos mais tarde, desses dois filósofos, aparece este indivíduo, John Dalton, um químico inglês, por sinal sofria de daltonismo, e ele estudou a sua, não sei se sabem o que é daltonismo, é uma deficiência na visão, que as pessoas não conseguem distinguir algumas cores. Por exemplo, o azul do verde, etc. Então, o daltonismo foi uma deficiência que foi estudada e caracterizada por John Dalton. O Dalton admitiu que a matéria era constituída por átomos e na altura ele pensava que os átomos eram corpúsculos indivisíveis, que não se dividiam em coisíssima nenhuma mais simples. Hoje em dia sabemos que isso não é verdade, não é? Mas esta era a teoria de Dalton. Sabe-se hoje em dia que os átomos são divisíveis. Ora, eu proponho que vocês façam leitura das páginas do manual, página 159 a 164, e que resolvam os exercícios da página 165 no caderno diário. Esta é a minha proposta como tarefa da aula, está bem? Então vá. Obrigada pela vossa atenção. Vamos a isso.